mais um culto na presença do Eterno. E Deus se faz presente nesta casa. Está sentindo Ele aqui, irmãos? Glória a Deus. Então abra comigo a sua Bíblia, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Ou carta, como queira, de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, do versículo 1 ao versículo de número 10. Honras e glórias ao Senhor nosso Deus, pela leitura da sua palavra nesta hora. Todos podem dizer amém? Leiamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Por isso, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito Santo, ou Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E você diga amém. Toma o seu assento, um minutinho só. Todos vocês sabem que a igreja ela tem o seu posicionamento com relação ao carnaval. Todos sabem que a igreja não adere, que a igreja não aderiu e que a igreja jamais ela vai se envolver com o carnaval, que é conhecido, todos sabem, como a festa da carne. Carnaval, além de ser a festa da carne, o diabo é o grande açougueiro, é o que vende as fantasias para as pessoas. Então, carnaval é a festa da carne e o diabo é o grande açougueiro. Todavia, às vezes você vê aí, tem uns grupos que saem nesses dias de carnaval para evangelizar. Eu fico pensando, fica sem evangelizar o ano inteiro, depois quer evangelizar na época do carnaval. Aí pinta a cara lá, não, a gente está pintando a cara, mas é porque a gente vai evangelizar. Mas que evangelização é essa? Se teve o ano todo para falar de Jesus para as pessoas e não falou. Agora vai querer, numa época obscura, em dias obscuros, carregados de pecado, vai se enfiar lá no meio
para falar de Jesus? Não é assim. Nós não nos misturamos com esse tipo de festa pagã, porque nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. E Paulo, nesse capítulo 8 de Romanos, ele deixa claro que a nova vida em Cristo Jesus, essa nova vida, ela nos livrou do pecado. E nós não andamos mais inclinado para as coisas da carne, para as coisas desse mundo, porque nós sabemos que a amizade com esse mundo é inimizade contra Deus. Paulo diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão, não é para os que estavam, tá? É agora, os que estão, porque tem muita gente que diz, eu estava na igreja um certo tempo, eu fiquei na igreja um certo tempo, eu já frequentei o evangelho um certo tempo. Não é para quem estava, é para quem está. Não tem condenação para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida que há em Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Se a gente está liberto, quando você lê Romanos capítulo de número 6, você vai ver que há um subtítulo lá, dizendo que a graça de Deus não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. A graça de Cristo nos libertou de toda a maldição do pecado. E o verso de número 4 diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você não anda segundo a carne. Você sabe que o que há nesse carnaval aí, o que opera, o Espírito que opera nesse carnaval, não é o Espírito de Cristo. Embora algumas alas carnavalescas, eles pegam lá como agora. Criaram uma ala, pegaram uma apresentadora muito famosa aí, que se vestiu de Satã, pegaram a oração do Pai Nosso, numa blasfêmia ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ela parecendo um Satã, e dançando como ele, e na gandaia e na folia. Gente, e tem gente que aplaude, tem crente que não, mas a gente, sabe, é uma tradição, é uma festa tradicional, não tem nada a gente participar. O quê? Um cristão salvo, liberto por Cristo Jesus? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, disse Paulo, já se passaram. Você vive uma vida nova em Cristo Jesus. Aqui está escrito, no versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E diz, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então você precisa tomar cuidado para não usar da liberdade que Cristo te deu, oferecida através da sua morte vicária, sua morte de cruz, para você enfiar o carão no carnaval, e aí peca lá não sei quantos dias, e depois vem para a igreja, e diz, agora eu vou adorar a Deus. Adorou o diabo lá fora, agora quer adorar a Deus. Não, você tem que ter discernimento, sabe por quê? Porque em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, você é uma nova criatura. Aqui está escrito, verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E aí, está na carne, irmão? Ou está no Espírito? Porque tem gente que nem que ser pela televisão, ele acompanha lá. E daqui a pouco ele está pulando lá. Sem aqueles que vão, mesmo por conta própria,
vão, participa e diz que falou de Jesus para alguém lá. Ah, pelo amor de Deus. Você pecou. As pessoas pecaram. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Cristo, ou Espírito de Deus, habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não está nele. Esse tal não é dele. Aí diz, se o Espírito não está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado. Mas o Espírito vive, é por causa da justiça. Estava me lembrando o que Paulo falou para a igreja das Galácias, né? A igreja de Gálatas, aos Galácias. Ele diz no capítulo 1, capítulo 5, verso 1, ele diz assim que nós não devemos usar da nossa liberdade em Cristo, né? Com aquela liberdade com que Cristo nos libertou, e tornar a meter-se debaixo do jugo da servidão. Ou seja, você conhece a Deus, você conhece a Cristo, e sabe que carnaval é a festa da carne, aonde os pecados mais atroz é cometido. Eu estava vendo, passando assim lá no Instagram, aí umas moças postou umas fotos, estamos saindo para o carnaval. A gente entra lá, mas a gente não sabe com quem a gente vai terminar. Ou seja, elas vão para lá sem namorado, ou se é que deixa eles em casa, né? Os bobões, sei lá o quê. E aí diz, nós vamos para lá, mas a gente não sabe qual vai ser o final. Com alguém a gente vai ficar lá. Ou seja, irmão, é um pecado estampado hoje. É por isso que a mídia está toda voltada para isso. Por quê? Porque sabe que isso aí dá ibope. Mas dá também condenação eterna. A Bíblia diz que nós não devemos usar da nossa liberdade e nos metermos novamente debaixo do jugo da servidão. O verso 13, olha o verso 13, diz assim, porque se vivermos segundo a carne, o que vai acontecer? Morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes, ou seja, matar o desejo da carne. Aí eu vou lá, eu quero ir lá. Não, mata esse desejo. Mortificar é você matar o desejo da carne. É crucificar o desejo da carne. Não fazer o que a tua carne deseja. Mortificardes as obras do corpo. Aí o que vai acontecer? Vivereis. Os versos 16 e 17 diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filho de Deus. 17 diz assim, e se nós somos filho, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Então, muito cuidado. Você, às vezes até pela televisão, o crente gosta do batuque e aí cai na gandaia. Lá dentro de casa mesmo, no quarto. Cai dentro da gandaia, pega a velhinha lá. Epa, e dá. Cuidado, irmão. Vigia. Vigia. Carnaval é a festa da carne. E o diabo é o grande açougueiro. E ele vende filé mignon, picanha, vende para tudo. Ô, gente, vem para a festa da carne. Só que isso aí vai gerar uma condenação. E eles blasfemando aí do Espírito Santo, Mateus capítulo 28, verso 19, tá? Eles estão blasfemando desta palavra, Mateus 28 e 19, que fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles estão usando a oração do Pai Nosso, tá? Nessa ala que foi apresentada, e a Sabrina Sato, ela mesmo, já vou dar o nome aos bois, tá? Tá lá fazendo e promovendo essas coisas. Então você que conhece a palavra, ore por isso,
ora, irmão, e não quer entrar, deixar o filho. Se o filho perguntar, estou indo lá, não vá. A filha querer ir, não, nem passe longe. Tá? Aqui tem uma tal de folia do Bilal também. Cai fora, meu irmão, cai fora. É o pecado, tá bom? Vamos orar ao Senhor primeiro? Vamos ficar em pé? Jovens aqui estão libertos, né? Amém?